Etienne usa uma expressão que para nós causa estranheza. Ele diz que o tirano torna efeminado o cidadão. Que o tirano torna o cidadão, no sentido que se usava a palavra feminino, efemizar, no século XVI, que é efeminado, que é sem iniciativa e sem virilidade. Eu prefiro substituir por uma expressão mais contemporânea, infantiliza ou aliena. Porque Etienne não é um misógino, mas a ideia do efeminado para ele é histórica, é uma questão histórica. Como os tiranos se perpetuam? Antigamente, em Roma, com espetáculos, jogos, diversão pública. Em troca da tirania, ofereciam pão e circo, diz Etienne. Os romanos, segundo ele, achavam Nero um horror, mas disseram que as festas de Nero eram ótimas. E gostavam das festas de Nero. Sentiam saudades das festas de Nero. Ao fenômeno festas acrescentou-se no Estado o fenômeno religião. Deus quer o rei, Deus apoia o rei. Etienne propõe, invoca Deus a todo momento na sua obra, que Deus não tem culpa da tirania. Não envolvam Deus na tirania. Deus não tem relação com isso. A religião surge neste campo para tornar suportável o insuportável. E ele lembra a força simbólica da tradição, que na França a flor de lis, a santa ampola, a embalagem com a qual se coloca o óleo de consagração desde o batismo de Clovis, a auriflama, a bandeira que se leva na guerra, todo esse aparato reforça a tradição, sempre foi assim. A faixa presidencial, que desde Prudente de Moraes, todo presidente recebe, sempre foi assim. Assim foi desde o início. Muito antes de você nascer, muito antes de sua mãe e de seu pai nascerem, sempre foi assim. Mas os tiranos não governam só com religião ou com hábito. Os tiranos precisam de assessores. Os tiranos precisam de pelo menos 5 ou 6. Eu diria 39 ou 31, depende do momento. Os tiranos precisam de um grupo que os apoie, porque cada um destes 5 ou 6, diz Etienne, manda em outros 10 ou 20, e estes 10 ou 20 mandam em 100, e nós estabelecemos, aí eu cito um dos grandes especialistas em Etienne, Marcel Conche, a frase é dele, o tirano tiraniza graças a uma cascata de tirania, em que os tiranizados, para se vingarem, tiranizam os abaixo. Quanto mais eu for oprimido, mais, diz Marcel Conche, mais eu tiranizo também. Os tiranos vão sendo multiplicados. Eu lembro a vocês, alguns têm a minha idade vão lembrar, outros por memória, no clipe célebre de Pink Floyd, The Wall, o professor que humilha os alunos, o professor que grita com o aluno que está fazendo poesia em sala, ao chegar a casa, é humilhado pela esposa. Nesse clipe célebre há uma referência de Etienne La Boétie. Etienne é um nome difícil em francês. Vocês podem dizer Estevão, é mais fácil, né? Estevão é mais fácil. Saint-Étienne, Santo Estevão é tradicional na França. No clipe do Pink Floyd, o professor repete aquilo que para Etienne é essa hierarquia, essa pirâmide, em que quem é oprimido oprime também. E as pessoas que um dia reclamaram da opressão se tornam opressores. Quem humilha também foi humilhado. Quem controla é controlado e se vinga controlando mais. E assim o tirano vai do topo desta cadeia alimentar à base, sendo respeitado voluntariamente por pequenos tiranos que se produzem na sala de aula, no trânsito, nos condomínios e nas famílias. Quando eu posso exercer algum poder, este vasto poder que um síndico tem, esse poder impressionante que alimenta a história e exalta a arte, quando o síndico entra e saúda a plateia como se fosse o Papa na Praça de São Pedro, dando a bênção Urbi et Orbi, Etienne de Boétie tem razão. Ali está o fim, a decadência final de um poder em que cada um pisa naquele que é possível. Não é à toa que o mais subserviente dos gerentes de uma empresa, aquele que mais lambe a bota de um patrão, é o mais agressivo com a faxineira. É uma maneira dele descontar a destruição do seu ser diante do poder. Quanto mais eu sou oprimido, mais eu oprimo. São essas questões que Etienne traz à tona. Mas voltemos ao eixo.